quero que você abra comigo em Lucas capítulo 6, verso 17 até o 19. Nós vamos ler duas passagens aqui para a gente entender aquilo que queremos falar. Lucas capítulo 6, versos 17 até o 19. Evangelho de Lucas. Na verdade é o Evangelho de Jesus, né? Mas foi o Lucas que escreveu. Capítulo 6, verso 17. Já temos aqui. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude ou poder, e curava a todos. A Bíblia diz que uma grande multidão, seguia Jesus, ou ia onde Jesus estava. Então, grande multidão deve ser muita gente, né? E ele cita quatro cidades ali de onde as pessoas estavam vindo. Então, era muita gente, muita gente. Naquela época, as cidades não tinham milhões de habitantes, mas com certeza ali havia milhares de pessoas reunindo, várias cidades que vieram ali até Jesus. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é que a palavra de Deus diz que todos os enfermos foram curados, todos os endemoniados foram libertos. As pessoas queriam tocar, ao menos, nas vestes de Jesus, e todos que tocavam em Jesus eram curados. Imagine uma pessoa com isso na vida dela. O que eu quero chamar a tua atenção, além dos milagres e disso tudo, é que Jesus Cristo não se ensoberbeceu com isso. As pessoas andavam atrás de Jesus para tentar tocar nele. É por isso que os discípulos andavam junto com Jesus e não permitiam que a multidão muitas vezes se aproximasse, porque Jesus corria o risco de ser atropelado pelo povo, de ser machucado por eles, porque todos que tocavam nele eram curados. Mas Jesus não se corrompeu. Isso não é extraordinário? Jesus tinha resposta para todos os tipos de problemas, para todos os tipos de pessoas. Mas sempre Deus foi glorificado na vida de Jesus. Consegue imaginar essa cena? Então as pessoas se apertavam. Quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, tudo. Provavelmente ela vendeu bens, tudo que ela tinha, procurando ajuda e socorro. E a Bíblia diz que ela só piorava. O que isso significa? Que ela estava morrendo. E ela ouviu falar de Jesus e falou: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Porque muitas outras pessoas já tinham sido curadas tocando nas vestes de Jesus. Ela ouviu o testemunho de que Jesus curava. E por causa disso, ela disse: eu vou tocar nele, eu vou ser curada. E aí ela vai e toca nas vestes de Jesus, e Jesus sentiu que o poder se manifestou. E aí Jesus diz: quem que me tocou? Aí os discípulos dizem assim: pô, Jesus, quem que tocou o Senhor? Tem uma multidão querendo te tocar, querendo te pegar, andando atrás de você. Ele falou: não, mas alguém me tocou. Eu senti que o poder veio. E aí você sabe a história, ela foi curada
pelo poder de Deus. Quero que você também abra outro texto, Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Atos capítulo 5, versos 15 e 16. Vamos ler o 14 também, né? Porque o 15 é a continuidade dele. Então diz assim, Atos 5, verso 14 em diante. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Não parece que é Jesus aqui? Não é a mesma coisa que acontecia com Jesus? Só que agora Jesus não estava mais em carne e osso entre eles. Mas aqui era Pedro que estava aqui. A palavra do Senhor fala que, em número cada vez maior, homens e mulheres eram acrescentados à igreja. Deus é que acrescenta as almas, amém? É Deus que traz as pessoas. Então, como é que pode, né, um domingo, uma sexta-feira chuvosa, noite de frio, domingo de manhã, frio, não é? Para você que nos assista, a nossa cidade é fria, irmão, né? E aqui uma grande quantidade de pessoas, porque é Deus que traz você, assim como é Deus que traz os perdidos. E as multidões vinham, eram acrescentadas, por causa do poder que Deus manifestava no meio deles. As pessoas traziam os doentes em macas, carregavam de longas distâncias, né? Traziam em carroças, traziam no colo, traziam endemoniados. E a Bíblia diz que quando a sombra de Pedro se projetava sobre as pessoas, elas eram curadas. Todos eram curados. Pergunta: Pedro se corrompeu? Sim ou não? Não. Pedro se ensoberbeceu? Pedro pegou e disse: bom, agora vou fundar a minha própria igreja, a igreja da sombra que cura. Aí o Tiago e o João disseram: ô Pedro, mas o que é isso, cara? Estamos andando junto aí. Eles: não, vocês não têm esse poder. Pedro não se ensoberbeceu. Pedro não se desviou. Pedro glorificou a Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Atos 19, versículo 12. Um pouquinho para frente aí de Atos. Vamos ler o versículo 11. 11 e 12. Atos 19, versos 11 e 12. Para você que nos assiste pela internet, você pode ler o versículo aqui, né, no nosso telão. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Deus fazia coisas, milagres extraordinários por meio de Paulo. Nós vimos isso com Jesus, vimos isso com Pedro, e agora estamos vendo isso com Paulo. E
Paulo não tinha como estar em todos os lugares. Então os discípulos, as pessoas, pediram para que Paulo mandasse os lenços deles, as vestes, lenços que ele usava. E Paulo pegava o lenço dele e enviava. E quando as pessoas chegavam lá na outra cidade, no outro povoado, no outro vilarejo, e tinha alguém doente, tinha lá alguém canceroso, tinha um leproso, tinha um paralítico, eles pegavam o lenço que Paulo usava e colocavam sobre o paralítico e ele levantava. Pergunta: Paulo se corrompeu? Paulo se desviou? Paulo disse: agora vamos fundar a igreja do lenço santo. Só quem tem lenço pode vir. Paulo não se ensoberbeceu. Paulo glorificou a Deus. Então o que eu quero trazer para você nessa manhã, e que nós precisamos aprender e caminhar para esse lugar. Por que esses homens não se corromperam? Porque eles eram melhores do que os outros homens? Porque eles não eram pecadores? No caso de Jesus, não, né? Mas Pedro, Tiago, João, Paulo, poderíamos falar de Estevão, Felipe, nenhum deles se corrompeu. Então havia alguma coisa que fazia com que esses homens permanecessem no seu lugar, que Deus sempre fosse glorificado. E é isso que nós precisamos aprender. Existe um lugar, existe algo que acontece, onde toda a glória é dada a Deus, onde o homem não consegue receber a glória por aquilo que acontece, mesmo que ele queira. Vá comigo para Gálatas, capítulo 5. Gálatas é para frente de Atos, né? Você que faz o IBEG, você já sabe isso, né, de cor. Atos, Romanos, depois o que vem? Coríntios. E depois de 1 Coríntios? Essa é fácil demais, né? Aliás, tem prova, né? Terça-feira, né? Você que é da turma do primeiro ano, aí, terça-feira, prova. Não se esqueça da pastora Lenita. É difícil, irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha só o que está escrito aí. Gálatas 5, 16. Por isso vos digo, né, ou por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós aprendermos a andar no Espírito, de modo nenhum, jamais satisfaremos a vontade, o desejo da carne. Por que é que as pessoas andavam atrás de Pedro, andavam atrás de Paulo, andavam atrás de Jesus, disputavam para tocar nas vestes de Jesus, de Pedro, de Paulo, e Deus não considerou isso idolatria. Você percebeu? Deus não considerou isso idolatria. Por quê, pastor? Porque estes homens não se corromperam. Porque eles andavam no Espírito. E quando você anda no Espírito, é impossível de satisfazer a carne. Andem no Espírito e de modo nenhum você vai satisfazer a vontade humana.
Porque a vontade dos homens é glorificar a si mesmo, não é? A vontade dos homens é fazer das pessoas o seu Deus. Mas aquele que anda no Espírito está guardado disso. Nós aprendemos aqui que Deus é glorificado, Deus é exaltado por meio dos milagres, né? Pela transformação de vida, o fruto que você dá, e por meio dos sinais, né? O pastor acabou de trazer, que até falei para ele, pastor, continue aí ministrando, porque está tão bom, né? Está tão maravilhoso esse entendimento. Então, as pessoas nas igrejas que não creem mais em milagres, estão dizendo que Deus é derrotado. Deus perdeu para a doença, Deus perdeu para o diabo, Deus perdeu para o mundo. As pessoas não são mais transformadas no seu caráter nas igrejas, Deus é um Deus derrotado. Foi-se a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado nesses lugares, você precisa entender isso. Deus é glorificado por meio dos sinais que Ele faz da operação dEle na tua vida, visível a todo o povo, a todo mundo. Essa é a maneira de Deus ser glorificado. Você precisa mudar a tua maneira de ver as coisas e de pensar as coisas. Existem sim homens que se corromperam ao longo da história, pessoas que Deus começou a usar, e elas começaram a se desviar da direção. Mas eu quero que você entenda que existe a operação da fé, e existe a operação do andar no Espírito. Na operação da fé, o homem pode se desviar e errar o caminho. Porque em conjunto com aquele milagre está a fé daquele que ora e daquele que recebe. Por exemplo, Jesus operou na fé e também operou no Espírito. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi para uma cidade, que era a cidade onde ele vivia, Nazaré. E diz assim, ali ele não pôde fazer muitos milagres. Por causa do quê? Da incredulidade das pessoas. Aqueles milagres não aconteceram aos todos, porque ali Jesus operava pela fé. Jesus tinha fé para curar todo mundo. Mas nessa operação da fé, envolve a fé. Quando nós oramos pela fé, isso pode falhar. Porque envolve a nossa fé, envolve o momento que você está vivendo. Você pode estar vivendo um momento de dúvida na tua vida, e aquilo pode prejudicar, porque é a operação da fé. Mas ela é extremamente importante e necessária, é o primeiro passo do andar no poder de Deus. Agora, nós lemos o primeiro texto de Lucas, que as pessoas apenas tocavam em Jesus e recebiam o seu milagre. Isso depende de fé? Não depende da fé. Porque Jesus estava andando no Espírito. Então muitos homens que começaram a ser usados por Deus, pela fé que alcançaram, pela fé que adquiriram, pela fé que receberam na sua vida, acabaram se desviando, acabaram trazendo para si a glória que era só de Deus, porque eles não compreenderam que eles precisavam andar numa outra dimensão, que é o andar na manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito, quando você anda no Espírito, você está guardado de tomar a glória de Deus. É por isso que as pessoas vinham, corriam atrás de Pedro, queriam tocar nele, queriam ir onde ele ia, e Pedro não mudava. Pedro não se corrompia. E Deus continuava fazendo coisas extraordinárias, porque Pedro não mudava com aquilo que Deus usava ele para fazer. Da mesma forma o apóstolo Paulo, as pessoas queriam o lenço dele, queriam as coisas que estavam com ele,
porque havia unção naquilo lá. Mas Paulo não mudava. Paulo não se corrompia, porque ele estava andando no Espírito. Várias passagens nos evangelhos você vai ver que Jesus vinha e curava a todos. A pessoa que estava lá, quando o centurião veio, está lá em casa, enfermo o servo, Jesus nem foi lá. Mas mandou uma palavra e ele foi curado. Quando você anda no Espírito, o Espírito recebe toda a glória. O que é andar no Espírito, pastor? É a manifestação do Espírito. Eu quero trazer um exemplo, quero que você preste muito bem atenção para você não esbugalhar os seus olhos ao meu lado e depois me apedrejar na saída. Quando uma pessoa tem um demônio na vida dela, e você ora, se manifesta o demônio. E o que o demônio faz? Ele sai da pessoa, ele vai embora. O que é a manifestação do Espírito, pastor? É quando o Espírito sai de você. Mas no caso do Espírito Santo, ele não é expulso, né? No caso do Espírito Santo, ele sai pela sua liberdade, mas ele não te abandona. Quando você nasceu de novo, o Espírito veio morar dentro de você. Amém? Quando você foi batizado com o Espírito Santo veio fora de você. Quando você é batizado nas águas, por exemplo, você mergulha na água e você sai molhado por fora. Quando você é batizado no Espírito, você é mergulhado no Espírito e sai molhado do Espírito. É o Espírito por fora, é o Espírito manifestado. Quando o Espírito está manifestado, é Ele quem faz as coisas. Quando você opera pela fé, você está participando daquele milagre. Quando você opera pelo Espírito, é o Espírito que está fazendo. Por isso, você já viu cultos aqui onde não precisou de oração, as pessoas receberam milagre? Eu lembro de uma quarta-feira que a Lenita ministrou aqui sobre o batismo no Espírito. E nós não oramos. Eu só falei no final, pode procurar aí a dor, o caroço, você vai ver que não está mais aí. Várias pessoas, né? Até veio 2 pessoas dar testemunho. Uma foi a Paloma, que eu lembro. Não depende do agir da fé. O próprio Espírito se move em meio à igreja, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Você consegue compreender a diferença? O Espírito manifestado é Ele saindo de você para executar a obra de Deus. A dimensão e a quantidade de milagres é abundante. É diferente. Mas o que é mais extraordinário é que o Espírito recebe toda a glória. E o homem não consegue se corromper. Porque o elogio que você vai dar para a pessoa, meu Deus, como Deus usa aquela pessoa, né? Se eu for lá e tocar nele, se eu pegar o lenço que ele usa, eu preciso levar isso para a minha vida. Aquela pessoa não se corrompe, porque não chega até ela, o Espírito Santo recebe aquilo antes dela, porque ele está por fora, irmão. Então quando você vai ver e diz, meu Deus, aquele homem é santo, não, o Espírito recebeu aquela palavra que você deu, aquilo não chegou no coração dele. Andar no Espírito é o lugar onde você está protegido, onde nada da glória humana atinge o teu coração, onde Deus é glorificado 100%, porque o Espírito está manifestado, Ele está por fora.
Você pode culpar uma pessoa quando cai possessa ali, ela se bate, quebra a cadeira, derruba as coisas. Você pode culpar ela? Não, porque é um espírito que está dominando ela. Quando o espírito domina você, como é que você pode dar glória para uma pessoa? É o espírito que recebe tudo. Por isso, presta bem atenção. Durante todo o ministério de Jesus, ele foi criticado, perseguido, chamado de falso profeta, chamado de pecador. Isso não fazia diferença. Jesus curava, uma pessoa dizia, será mesmo que ele é o Messias? Não, acho que ele não é. Ele curava outro no sábado, dizia, não, esse homem não é de Deus, porque ele faz isso no sábado. Agora, em um determinado momento, Jesus Cristo está fazendo milagres e libertando as pessoas. Os fariseus vêm e dizem assim, esse homem aí expulsa demônios e faz milagres por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim, toda palavra que vocês falarem contra mim, vai ser perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, não lhe será perdoado. Por que nas outras vezes falavam as mesmas coisas e Jesus não dizia nada? Por que é que agora aquilo se tornou uma blasfêmia contra o Espírito? Porque Jesus estava no Espírito. Quem é que recebeu a crítica? O Espírito Santo. Jesus disse, se vocês criticarem a mim, tudo bem. Mas agora vocês estão criticando o Espírito Santo. Vocês estão dizendo que o Espírito Santo é um espírito maligno. Não sou eu que estou recebendo essa palavra. Vocês estão falando contra o Espírito que se manifestou aqui. O Espírito estava por fora, saiu de Cristo, estava manifestado, fazendo tudo aquilo. E aquilo que eles disseram, quem recebeu foi o Espírito Santo, não foi a pessoa que estava ali, que era Jesus. Quando nós andamos no Espírito, a carne está anulada, ela não consegue receber aquilo que é falado, seja elogio, seja crítica, seja o que for. Por isso você precisa amadurecer, você precisa entender as manifestações espirituais. Nunca mais fale de uma manifestação do Espírito quando um homem de Deus está sendo usado. Você pode julgar a doutrina, você pode julgar o que é pregado, porque a Bíblia manda você fazer isso. Mas se você sabe que uma pessoa está com o Espírito de Deus se manifestando, se você falar alguma coisa, você está falando para o Espírito Santo, não para a pessoa que está sendo usada. Aleluia. Eles estavam criticando o Espírito Santo. Jesus falou, gente. Jesus disse, qualquer palavra contra mim vai ser perdoada. Mas não era contra ele que eles estavam falando, porque era o Espírito quem estava se manifestando. Quando você é usado por Deus na manifestação do Espírito, toda glória é recebida pelo Espírito Santo. E toda blasfêmia também é recebida por Ele. Por isso que Ananias e Safira caíram mortos. Porque eles não estavam enganando a Pedro. Vocês lembram o que Pedro disse? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo?
Você nunca leu isso na Bíblia? Já li, pastor, mas não entendi. Eles não estavam mentindo para Pedro, eles não estavam mentindo para a igreja. A igreja andava no Espírito, era o Espírito Santo, a pessoa dele, que estava ali. O Espírito Santo não pediu para eles venderem as coisas e darem, não pediu. Eles disseram ao Espírito Santo. Pedro diz: por que vocês falaram para o Espírito Santo? Da mesma sorte que toda a glória é recebida pelo Espírito, entregue a Deus quando nós andamos no Espírito. Da mesma maneira, quando alguém tenta tocar nesta glória, arruma problema para a sua vida. Os fariseus quiseram tocar na glória que o Espírito Santo estava recebendo. Ananias e Safira também. Por isso, esse seminário é uma escola para que nós aprendamos como igreja. Porque nós vamos andar no Espírito. Amém? E quando isso acontecer, você precisa entender esses princípios. A manifestação de Deus vai ser tão extraordinária que as pessoas vão ser curadas antes de chegar aqui. Os cadeirantes vão levantar quando entrarem pela porta. Os coxos vão ser curados. Já tem sido, né? Mas hoje, às vezes nós entramos no Espírito, mas a maioria das vezes a gente ainda opera pela fé. E olha, já somos muito, muito, muito bem-aventurados por ver tudo aquilo que a gente tem visto. Mas você vai chegar aqui com um problema financeiro, irmão, no outro dia você vai ter um milagre que você não vai nem acreditar naquilo. Por causa que é o Espírito que está agindo, sem a interferência do ser humano, das pessoas. Então, qual é o lugar onde toda a glória é entregue a Deus? Toda a glória. Quando nós andamos do Espírito. Então nós precisamos andar nesse lugar, porque quando nós atingirmos esse lugar do Espírito, essa manifestação, toda a glória será entregue a Deus, por toda a transformação, por todo milagre, por tudo que for acontecer. E as multidões virão, porque ali a glória é dada somente a Deus. Então, Deus convida o mundo para vir ver que Ele é o único Deus glorificado e exaltado. Deus chama o mundo, Deus chama as nações, Deus chama pessoas de todos os cantos dessa terra, dessa cidade, desse estado. Por que isso acontece? E as pessoas dizem, os teólogos estudam, os catedráticos sentam em mesas de debate, e eles dizem, como é que pode? Esse povo é um bando de idólatra, porque vão lá ver o homem, porque aquele homem é usado por Deus, todo mundo vai lá, porque o povo só está atrás de milagre. Ué, por que o povo não vai na tua igreja então, já que você está tão certo? Já que Deus é tanto com você, por que o povo não vai na tua então? Tire isso do teu coração. Se Deus está sendo glorificado, Ele vai mandar o mundo lá para ver que Ele é Deus. É assim mesmo que funciona, irmão. Então é fácil você criticar um homem que é usado por Deus. Você viu o jeito lá daquele Silvião? Cavalo, que Deus o livre. Como é que pode o negócio daquele? Aquilo lá não é Deus não, irmão. Aquilo não é milagre não, que é mentira, invenção. Estão enganando, pagaram para a irmã dar o testemunho lá.
porque não entendem, não conhecem o Espírito Santo, não sabem que Deus está sendo glorificado. Quando é que eu sei, pastor, que a pessoa, que Deus está sendo glorificado plenamente, a pessoa está andando no Espírito? Quando ela é usada por Deus e não muda. Ela não muda. Ela é do jeito que é. Ela é assim na igreja, é assim na casa, é assim no trabalho. Onde ela for, ela é daquele jeito. Ela é a mesma pessoa. Ela cumprimenta você na rua. Ela visita a casa do rico, mas visita a casa do pobre também. Ela cumprimenta, abraça as pessoas do mesmo jeito. Não faz distinção de pessoas. Ela não muda. As multidões queriam ir atrás de Paulo, queriam ir atrás de Pedro, queriam tocar neles, queriam as vestes dele, queriam os lenços dele, queriam tocar, mas eles não mudavam, porque a glória das pessoas, que as pessoas davam, não conseguia entrar no coração deles, porque o Espírito recebia aquilo antes de chegar neles. O andar no Espírito é o lugar onde você está guardado de tocar na glória de Deus. Se nós queremos viver uma manifestação mais intensa, se nós queremos andar num lugar diferente em Deus, nós precisamos andar no Espírito. Porque nesse lugar, você não consegue receber a glória que é de Deus. Aleluia. Então esse é o nosso desafio diante de Deus, né? E temos várias outras passagens que poderiam dar testemunho disso que nós estamos pregando, né? Mas eu creio que a gente pode compreender, amém? Né? Então, Deus está usando você por causa da fé, porque você aprendeu a palavra, você começou a acreditar, você começou a usar a tua fé, mas agora eu quero dar uma notícia para você, né? Você nem começou, irmão. Tem muito mais para você alcançar, para você entrar, né? E quando a gente descobre a grandeza daquilo que ainda tem, a gente olha e diz assim, nossa, achei que eu estava arrebentando, né? Não, porque você viu lá, pastor, eu orei, o caroço sumiu, aleluia, né? Aí você descobre lá que o Espírito Santo sai e faz as coisas e diz, meu Deus, miserável homem que sou, né? Então existe algo extraordinário, um lugar de excelência, onde o próprio Deus vem em teu socorro, onde o próprio Deus entra na tua família. Meu irmão, debaixo da manifestação do Espírito, se você pedir pela tua família, imediatamente o milagre se manifesta. É outro lugar de operação, é outra dimensão. E é por causa disso, pela grandeza dos milagres, pela grandeza, pelas coisas extraordinárias que Deus faz. Quando você anda no Espírito, Deus pôs uma proteção para que aquela glória não atinja o coração dos homens. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Aleluia. Né? Então que Deus continue tendo misericórdia de nós, né? Porque nós somos falhos, somos pecadores, e que Deus nos leve a andar no poder dEle, no Espírito dEle, para que toda a glória realmente seja dada a Ele, para que nós nunca percamos a humildade, a simplicidade de servir a Deus com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos ficar em pé. Estamos encerrando. E à noite nós estamos aqui no nosso culto e vamos aí ministrar para toda a igreja, vamos clamar, né, para que esse Espírito maravilhoso se manifeste na tua vida, mude a tua história e glorifique a Deus. Precisamos, né, fechar um seminário que fale da glória a Deus, glorificando a Deus. Amém? Que Deus recompense a tua vida pela tua posição, pela tua fé, em nome de Jesus, né, você e toda a sua família. Não esqueça de assinar, você que é aluno, na saída você assina a sua presença. À noite também no culto você precisa assinar, que é a nossa última aula.
Amém? Fecha os teus olhos. Deus querido e todo-poderoso, nós te agradecemos, meu Deus, pelo entendimento da tua palavra, pela compreensão. Meu Deus, somos infinitamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, a salvação já seria suficiente, meu Deus, diante do Senhor, para que pudéssemos te dar glória pela vida inteira. Mas além disso, o Senhor ainda faz milagres extraordinários para exaltar o seu nome acima de tudo, para mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço desde agora, meu Deus, nessa noite, faz milagres em meio ao teu povo e mostra que só tu és Deus, mostra que só tu é o Senhor, mostra que só o Senhor é digno de exaltação. Meu Deus, nós te entregamos tudo isso, meu Pai. Deus, abençoa a vida desse povo que veio aqui nesta manhã, que esta graça, que esta presença, que esta unção acompanhe eles até as suas casas, ou onde quer que eles forem. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.